A revolução silenciosa da fé na China. E se a mais profunda transformação espiritual do nosso tempo não estivesse acontecendo em grandes palcos ou no Ocidente, mas sim em segredo, em uma das nações mais controladas do planeta, por trás de densas cortinas de censura e vigilância, uma fé considerada estranha está silenciosamente fincando raízes, queimando. Se esse conteúdo tem tocado o seu coração e você quer nos ajudar a evangelizar ainda mais almas, considere se tornar um membro aqui do canal. Com isso, você ajuda a manter tudo isso no ar e ainda recebe conteúdos e bênçãos exclusivas. O botão de Seja Membro está logo aqui embaixo. Ando com uma constância que lembra uma chama protegida do vento. Enquanto o mundo se prende à potência econômica e influência política da China, poucos percebem um movimento mais profundo em curso, o surpreendente e vigoroso ressurgimento do catolicismo. Este florescimento não se dá por campanhas massivas ou apoio estatal. Ele prospera em sussurros, em lares e salas de aula, em capelas clandestinas e vilarejos remotos. Num país onde a crença muitas vezes exige um alto preço, o catolicismo não apenas sobrevive, ele pulsa com vida. Esta não é uma narrativa de estatísticas, mas de almas. É a história de acadêmicos que encontram Cristo no canto gregoriano, de agricultores que transmitem o rosário aos filhos sob o luar, de uma nova geração que escolhe a fé acima do medo. Para compreender a ascensão do catolicismo na China, precisamos ir além das manchetes, mergulhar nas sombras, no silêncio e nos corações daqueles que optaram por crer quando a fé é mais desafiadora. Essa é a essência da sua jornada, a saga de uma igreja que se recusa a morrer. O despertar oculto. E se um dos maiores despertares espirituais da atualidade estivesse se manifestando não sob os holofotes, mas na quietude? Em uma nação onde os preceitos confucianos já moldaram a moral e onde o controle governamental ainda paira sobre questões de crença, algo notável ganha forma silenciosamente. O catolicismo, longe de desaparecer, floresce discretamente. Ele se move como uma chama abrigada na tempestade, oculta, mas ferozmente guardada por mãos que se recusam a deixá-la apagar. Apesar de décadas de supressão, intimidação e silêncio, uma onda de fé varre a China. Ela reside nos corações de jovens estudantes em busca de significado, ressoa em pequenas capelas rurais e persiste em igrejas subterrâneas que se mantêm firmemente ligadas a Roma. Esta não é uma história de avivamentos barulhentos ou manifestações públicas. É sobre resistência silenciosa, esperança resiliente e encontros profundamente pessoais com o divino. Um legado de fé na China. Para entender a constante expansão do catolicismo na China, é crucial examinar a rica e complexa história do cristianismo na região. O catolicismo chegou à China no século XIII com os primeiros missionários, mas foi apenas no final do século XVI que ele começou a enraizar-se profundamente. O padre jesuíta Matteo Ricci simboliza a abordagem singular dessa missão. Em vez de impor uma cultura, Ricci imergiu nela. Ele dominou o chinês, estudou a filosofia confuciana e cultivou relações sinceras com acadêmicos e oficiais. Seu objetivo era harmonizar a verdade cristã com a sabedoria chinesa, não impor ideias ocidentais. Ele conseguiu um acesso inédito à corte imperial da dinastia Ming, abrindo caminho para um diálogo respeitoso entre Oriente e Ocidente. No entanto, esse começo promissor logo enfrentou turbulências políticas. Com a expansão do poder colonial europeu na Ásia, as autoridades chinesas passaram a associar todas as missões cristãs, incluindo as católicas, ao domínio estrangeiro. Essa desconfiança
se intensificou após as guerras do ópio e a imposição de tratados desiguais. Para muitos, o cristianismo não era visto como uma fé de paz, mas como um emblema da agressão ocidental. O maior teste ocorreu em 1949, com a ascensão do regime comunista. O novo governo agiu rapidamente para eliminar influências religiosas independentes. A Igreja Católica foi drasticamente dividida. Em lugar da liderança aprovada pelo Vaticano, o Estado instituiu a Associação Patriótica Católica Chinesa, APCC, que promovia uma versão sinicizada do catolicismo, desvinculada do Papa e da Igreja Universal. Milhares de padres, freiras e fiéis leigos recusaram-se a aceitar essa versão da fé e foram para a clandestinidade. Muitos pagaram um preço altíssimo: prisão, vigilância, exílio ou pior. Essa separação entre a igreja oficial e a igreja clandestina continua a ser uma das tensões mais dolorosas no catolicismo chinês contemporâneo, adaptando-se e prosperando. Em 2018, o Vaticano e a China assinaram um acordo para a nomeação conjunta de bispos, numa tentativa de amenizar o conflito. Embora alguns tenham elogiado a medida como um passo rumo à cura e cooperação, outros temeram que ela comprometesse a integridade espiritual da Igreja. O debate persiste, mas uma coisa é clara: o catolicismo na China não desapareceu. Ele resistiu e se fortaleceu de maneiras inesperadas. Tanto em áreas urbanas quanto rurais, mais e mais cidadãos chineses estão abraçando a mensagem da Igreja de dignidade, esperança e propósito eterno. Muitos expressam um vazio interior que as ideologias dominantes não conseguem preencher. Eles descrevem o catolicismo como algo que oferece uma clareza moral, uma beleza sagrada e uma paz que parecem raras e autênticas. Em um mundo moldado pela ambição e pelo controle, o apelo discreto da fé é profundamente atraente. O apelo da fé entre jovens e intelectuais. Um sinal particularmente potente desse ressurgimento é o número crescente de jovens e intelectuais que estão explorando e frequentemente se convertendo à fé. Na sociedade chinesa em rápida transformação, onde o valor é muitas vezes medido pelo sucesso, competição e ganho material, há uma fome crescente por algo mais profundo. Muitos jovens questionam: quem sou eu além das minhas conquistas? Qual o significado da minha vida? Por que me sinto tão espiritualmente inquieto? O catolicismo responde a esses anseios. Ele não oferece apenas doutrina, ele apresenta uma cosmovisão fundamentada em propósito, perdão e na sacralidade de cada alma. As ricas tradições da Igreja, desde seus rituais até sua profundidade teológica, servem como uma âncora em um mundo que parece cada vez mais fragmentado. A beleza sagrada da liturgia católica, seu silêncio reverente, gestos significativos e cânticos ancestrais oferecem um antídoto para o ruído constante da vida moderna. Para aqueles exaustos pelo consumismo incessante, o catolicismo se torna não apenas uma religião, mas um refúgio para a alma. A educação católica e o pensamento profundo. Mesmo em uma sociedade onde a expressão religiosa é limitada, as escolas e centros de aprendizagem católicos, embora escassos, desempenham um papel desproporcional no despertar da curiosidade espiritual. Sua reputação de excelência, disciplina e valores morais atrai estudantes de todas as origens. Muitos que iniciam por simples curiosidade acabam experimentando uma profunda transformação espiritual. Para intelectuais, cientistas, escritores, professores e artistas, a Igreja oferece mais do que fé. Ela disponibiliza uma robusta tradição intelectual
que se estende de Santo Agostinho a São Tomás de Aquino e a São João Paulo II. Essa tradição une razão e crença, consciência e lógica, inspirando aqueles que antes pensavam que religião e intelecto não poderiam coexistir. De fato, é essa própria síntese que atrai tantos pensadores. Uma forma de acreditar que não ignora a mente, mas a preenche. Esse movimento não se manifesta em conversões em massa ou campanhas públicas. Ele se desdobra em conversas privadas, leituras silenciosas, momentos de oração e testemunho pessoal. Não é barulhento, mas é real e está em crescimento. Histórias de conversão e resiliência. Um professor, imerso em música clássica, deparou-se com o canto gregoriano quase por acaso. Os tons solenes e comoventes ressoaram em sua alma de uma forma que as teorias acadêmicas nunca conseguiram. Algo ancestral e sagrado o despertou. Uma epifania que nenhum livro didático havia provocado. Atraído por essa força inexplicável, ele se voltou para os escritos da Igreja primitiva e logo se viu absorto nas confissões de Santo Agostinho. Cada página revelava um espírito afim, alguém que séculos antes havia lutado com a mesma inquietude e sede de significado. O que começou como uma curiosidade intelectual, rapidamente se tornou um encontro espiritual que mudou o rumo de sua vida. Longe das cidades vibrantes, no tranquilo campo, uma família modesta enfrentava dificuldades pessoais. Em seu ponto mais baixo, cruzaram o caminho com um discreto padre clandestino, cuja compaixão falava mais alto que sermões. Sem alardes ou cerimônias formais, o padre batizou seu filho em segredo, um ato de coragem e misericórdia que tocou os recantos mais profundos de seus corações. Aquele momento único, oculto dos olhos do mundo, tornou-se a porta de entrada para uma nova vida espiritual. Em uma sociedade que frequentemente valoriza a conformidade e o controle, esses atos de fé pessoal e risco se destacam como profundos e comoventes. Histórias como essas se multiplicam por toda a China, não por pressão, obrigação social ou recompensa, mas por uma genuína fome de verdade. As pessoas estão descobrindo o Evangelho não através de grandes catedrais ou cruzadas, mas em momentos de convicção silenciosa. O preço da fé e o compromisso inabalável. Para muitos, abraçar o catolicismo significa aceitar dificuldades, laços familiares tensos, vigilância constante ou até mesmo o risco de perseguição. No entanto, em vez de dissuadi-los, esse sofrimento fortalece seu compromisso. A cada ano, durante a vigília pascal, novos fiéis são batizados, frequentemente adultos, em capelas escondidas ou santuários improvisados, iluminados apenas por velas e devoção silenciosa. Esses batismos não são apenas rituais. São declarações de amor e lealdade diante do medo. O que torna esse movimento ainda mais notável é a proatividade desses novos católicos. Eles não se contentam em apenas assistir à missa. Muitos iniciam círculos de oração, organizam estudos bíblicos e guiam outros em sua jornada de fé. Sem plataformas públicas ou reconhecimento oficial, tornam-se evangelizadores no sentido mais puro. Não pregam com microfones, mas com misericórdia. Não impõem com poder, mas caminham com presença. Seu testemunho é simples e claro: vidas transformadas pela graça. Fé enraizada na vida cotidiana. Dentro das cidades, em aldeias aninhadas entre fazendas e colinas, o catolicismo criou raízes silenciosamente. Aqui, a fé está entrelaçada no tecido da vida diária. Em algumas áreas, a tradição da fé remonta aos encontros missionários do século XIX. E embora os edifícios da igreja possam ser escassos, o espírito da igreja está muito vivo.
Ele reside nas orações sussurradas de mulheres idosas, nos rosários recitados na cozinha à luz de lanternas e em homens idosos que transmitem o catecismo às gerações mais jovens. Muitas vezes sem acesso a padres ou recursos religiosos, essas comunidades se baseiam na memória, na tradição e em um senso profundamente internalizado do sagrado. As missas são realizadas em segredo, frequentemente rodando entre as casas para evitar a detecção. As reuniões de oração são sincronizadas com os ritmos da vida agrícola, antes do plantio, após a colheita, inserindo o evangelho na própria terra. Isso não é apenas perseverança, é resiliência espiritual. Esses crentes não estão apenas resistindo, eles estão moldando uma forma de catolicismo que é robusta, enraizada e profundamente local, construída sobre o sacrifício, não sobre o espetáculo, abraçando a fé entre minorias étnicas igualmente poderoso. É o crescente abraço do catolicismo entre as minorias étnicas da China, como os povos Miao, Yi e Mongol. Muitas vezes marginalizadas nas narrativas nacionais, essas comunidades encontraram no Evangelho algo profundamente afirmativo. Uma mensagem de dignidade, misericórdia e humanidade compartilhada que transcende barreiras culturais e históricas. Através do alcance pastoral, esforços de tradução e o testemunho paciente de fiéis locais, o cristianismo se entrelaçou lentamente nas tradições desses grupos. O resultado não é a anulação da identidade, mas o enriquecimento dela, uma integração da fé com a língua, a canção e a memória cultural. Nesses recantos remotos e muitas vezes esquecidos da China, não há grandes campanhas religiosas. O que se encontra, em vez disso, é uma fé silenciosa, passada de mão em mão, de lar em lar. Uma fé que sobrevive não porque é fácil, mas porque é verdadeira. Inovação e persistência na fé chinesa. Mesmo sob o olhar atento da vigilância estatal, com leis que restringem reuniões públicas e tecnologias que censuram conteúdo religioso, os católicos chineses continuam a se adaptar e florescer. Em áreas urbanas, onde o escrutínio é mais intenso, pequenos grupos de leigos se reúnem em apartamentos, cafeterias ou fóruns online para ler as Escrituras, orar e apoiar uns aos outros. Esses encontros são linhas de vida espirituais. Eles preservam não apenas os ensinamentos católicos, mas o profundo senso de comunhão que une a Igreja global. Enquanto isso, no campo, laços comunitários de longa data oferecem um tipo diferente de força. Aldeias inteiras podem se reunir em segredo para liturgias da meia-noite ou revezar missas entre as casas para evitar a detecção. Telefones celulares e transmissões ao vivo transformaram salas de estar em espaços sagrados. Altares de graça compartilhados por famílias que não podem frequentar igrejas oficiais. Eles vivem sua fé além do culto. Empresários incorporam discretamente a ética cristã em seu trabalho. Grupos locais oferecem atos de caridade ou ajudam pessoas necessitadas sem chamar a atenção. Sua evangelização é sutil, mas consistente. Atos de bondade, integridade e amor que reverberam pela sociedade. Essa criatividade silenciosa não é desafio, é discipulado. A liturgia secreta e a essência da devoção.
Em cidades remotas e aldeias espalhadas pela China, onde as redes elétricas cedem lugar a céus estrelados, comunidades católicas inteiras se reúnem em segredo sussurrado para celebrar os sagrados mistérios da missa. Raramente essas reuniões ocorrem em capelas fixas, pois seria perigoso demais. Em vez disso, as casas se revezam como capítulos de um evangelho não escrito. Uma noite numa cozinha, na próxima, num celeiro, e às vezes ao ar livre, sob o silêncio das árvores à meia-noite. A liturgia aqui se desenrola com reverência e risco, tornando-se mais do que adoração. É uma declaração de perseverança sob pressão. Uma comunhão de almas que escolheram Cristo no silêncio e na sombra. Smartphones brilham no escuro, não com entretenimento, mas com missas transmitidas ao vivo do exterior. Altares de graça são transmitidos de longe para salas de estar transformadas em santuários. Telefones antigos se tornam vasos da vida litúrgica. Nessas igrejas domésticas improvisadas, o ordinário se torna sagrado. Um banquinho de madeira vira um tabernáculo. Uma vela, uma lamparina de santuário. Um sussurro, um hino de desafio. Mas a vida católica na China não se restringe à liturgia. A fé se manifesta no cotidiano de maneiras sutis, mas poderosas. Empreendedores cristãos incorporam discretamente os valores do Evangelho em seu tratamento aos funcionários e na condução de seus negócios, com justiça, compaixão e integridade. Em cidades e províncias, movimentos leigos operam como redes subterrâneas espirituais, oferecendo atos de misericórdia, organizando caridade, mentorando jovens e cuidando de idosos, tudo sem atrair atenção indesejada. Suas vidas encarnam as bem-aventuranças não na teoria, mas na prática, não através de confrontos dramáticos, mas por uma fidelidade paciente e constante. Sheshan, um farol de fé, desafiadora. Em meio a essa resistência silenciosa, ergue-se um farol singular, o Santuário Mariano de Nossa Senhora de Sheshan, empoleirado na encosta de uma montanha perto de Xangai. Embora a supervisão oficial lance uma longa sombra sobre sua existência, peregrinos retornam ano após ano, subindo sua colina sagrada com determinação e devoção. A jornada é frequentemente empreendida em silêncio ou segredo. No entanto, as orações que carregam ecoam muito além da montanha. Alguns oram por entes queridos, outros por cura, mas todos carregam um anseio compartilhado pela liberdade de culto e pelo futuro da igreja em sua pátria. Sheshan se tornou mais do que um lugar físico. É um símbolo de fé desafiadora, onde a devoção se recusa a ser silenciada e onde a igreja chinesa encontra silenciosamente seu coração. A China como novo centro missionário. Enquanto isso, para além das fronteiras da China, um novo capítulo do catolicismo chinês começa a se desenrolar. À medida que os olhos internacionais se voltam cada vez mais para o leste, um movimento espiritual ganha silenciosamente impulso, muitas vezes ignorado pelas manchetes focadas na política e no controle. Mas por trás dessas narrativas, algo mais profundo está acontecendo. Católicos chineses estão assumindo papéis globais, não como espectadores, mas como colaboradores da Igreja Universal. Embora as estatísticas oficiais permaneçam incertas devido à presença de crentes não registrados, o que é inegável é o crescimento não apenas em número, mas em profundidade, convicção e integração global. Vocações ao sacerdócio e à vida religiosa estão lentamente em ascensão. Jovens, inspirados pelo heroísmo discreto de seus pais, mentores paroquiais ou santos locais, estão discernindo vocações apesar dos obstáculos.
Sua formação raramente ocorre em seminários formais. Frequentemente acontece em bibliotecas emprestadas, círculos de estudo ocultos ou por meio de correspondência com instituições católicas no exterior. Mas o que emerge não é uma fé superficial. É uma fé forjada sob pressão, sacrificial, disciplinada e autêntica. Essa nova geração de católicos chineses não está permanecendo oculta. Muitos estão buscando educação teológica em Roma, Manila, Estados Unidos ou América Latina. Eles estão participando da Jornada Mundial da Juventude, ingressando em ordens religiosas internacionais e participando do alcance missionário intercontinental. Eles vêm com humildade, não prestígio, com força tranquila, não ambição. Mas sua presença já está remodelando como o mundo entende o cristianismo na China. Esses não são convertidos esperando para serem guiados. Eles são missionários por direito próprio. Seu testemunho não vem do conforto, mas da convicção. E cada vez mais, analistas e líderes da igreja estão fazendo uma pergunta ousada. A China, há muito vista como território de missão, poderia se tornar um novo centro de envio missionário? À medida que o país exporta indústria e inovação para o mundo, poderia também enviar uma nova geração de padres, irmãs, líderes, leigos e apóstolos, cuja fé foi refinada no silêncio e cimentada no sacrifício? Se sim, sua mensagem não virá através de megafones ou plataformas de mídia. Virá através do exemplo vivido, através de histórias de jovens que oraram sob vigilância, de pais que batizaram seus filhos a portas fechadas, de idosos convertidos que nunca viram uma catedral, mas entenderam o coração da igreja. Seu testemunho será silencioso, mas inconfundível, que mesmo nas condições mais difíceis, o Evangelho não está apenas sobrevivendo, está florescendo. A força invisível da fé. Este movimento não é medido por tabelas de membros ou cobertura da mídia, não da facilidade, mas da resistência. Sua força reside em algo menos visível, mas mais duradouro. A coragem de acreditar quando a crença tem um custo. Em uma cultura moldada pelo controle, vigilância e distrações seculares, cada vez mais pessoas estão escolhendo o caminho da resistência. Não através da rebelião, mas através da adoração, não rompendo, mas aprofundando suas raízes. A fé na China não é barulhenta, mas está viva, não se gaba, mas edifica. E por trás de cada ato de devoção reside uma decisão simples, mas revolucionária. Escolher Cristo, caminhar com a igreja e confiar que em cada canto do mundo, mesmo em lugares ocultos, a graça ainda está em ação. Uma revolução de devoção. Em uma sociedade que frequentemente recompensa a obediência e a uniformidade, uma revolução silenciosa está se desdobrando, não na praça pública, mas na quietude das vidas privadas. É uma revolução não marcada por slogans ou protestos, mas pela devoção, pela decisão de viver para algo eterno, de se entregar a algo maior que o eu. E embora esteja oculta, suas raízes são profundas e estão se espalhando. Você a percebe nos gestos humildes que passam despercebidos pelo mundo. Uma avó idosa, com as mãos marcadas pelo tempo, que gentilmente coloca um rosário nas palmas de seu neto, transmitindo não apenas contas, mas uma linha de vida da fé. Na solidão de um escritório universitário, um professor com décadas de reconhecimento acadêmico se inclina sobre os textos de Aquino, atraído não pelo dever, mas pela fome de verdade. Em uma adega iluminada por velas, um pequeno grupo de jovens fiéis se ajoelha diante da Eucaristia,
com os olhos marejados de lágrimas, os corações ardendo com algo que não conseguem explicar totalmente, apenas sentir. Esses não são momentos aleatórios. Eles fazem parte de uma tapeçaria maior e mais silenciosa que está sendo tecida em toda a China. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de deixar um like e se inscrever para apoiar o canal. Este movimento não busca as manchetes, não levanta a voz para ser ouvido. Em vez disso, prospera na linguagem do silêncio, da fidelidade, da coragem tranquila. Espalha-se como raízes sob a superfície, invisíveis, mas imparáveis. Famílias estão sendo remodeladas em torno de salas de estar transformadas em espaços sagrados. Jovens estão redescobrindo o sagrado em um mundo cheio de distrações. Comunidades inteiras estão sendo formadas não em torno de ideologias, mas em torno de esperança compartilhada, sofrimento mútuo e confiança em algo maior que eles mesmos. Não é uma fé fácil, é forjada na adversidade e testada pelo fogo, mas talvez seja isso que a torna tão inabalável. Esta é uma igreja que não depende de privilégios ou posições. Não é construída sobre o poder, mas sobre a perseverança. Cresceu nas sombras, regada por lágrimas, protegida pela graça e fortalecida pelos sacrifícios daqueles que talvez nunca sejam nomeados, mas nunca serão esquecidos. Seus alicerces residem na resistência, não política, mas espiritual. Foi refinada em prisões silenciosas, em orações sussurradas a portas fechadas, em adoração constante em meio à vigilância. Traz as marcas de mártires ocultos, aqueles que deram tudo por um reino que não é deste mundo. E desse cadinho, uma nova chama está surgindo, não uma que exige ser vista, mas uma que se recusa a ser extinta. Este fogo não vem de cima, queima de dentro. E embora o mundo ainda não reconheça a sua luz, aqueles que a carregam caminham com um propósito divino, acendendo corações não pelo barulho, mas pela presença, não pela dominação, mas pela profundidade. É o fogo de uma igreja que se torna a si mesma, firmemente, silenciosamente, fielmente. Seja membro do nosso canal. Você sendo membro fortalece o nosso conteúdo de evangelização. Com seu apoio, o canal cresce.